Olá a todos, estamos aqui na Atibaia TV com o programa Seus Direitos, Deveres Seus. Hoje nós vamos falar sobre a prescrição. Muita gente tem perguntado se é verdade que as dívidas se extinguem com o tempo. Isso na realidade é chamada prescrição, que é um instituto que visa regular a perda do direito de acionar judicialmente, devido ao decurso de determinado período de tempo. Ou seja, a prescrição ocorre pela inércia do credor por um prazo estabelecido em lei conforme a natureza da obrigação de que se trata, e o efeito dela é de proibir o credor de exigir judicialmente do devedor o cumprimento da obrigação. Então, se o credor deixar a dívida prescrever, ele não vai poder mais cobrar do devedor em juízo. Cada tipo de dívida tem um prazo prescricional diferente, ou seja, prescreve depois de decorrido um certo período de tempo. Esses prazos estão lá no artigo 205 e 206 do Código Civil. Os mais conhecidos são no artigo 206 do Código Civil. Lá está escrito que prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Ou seja, o dono do hotel tem 1 ano para cobrar a hospedagem, por exemplo. No parágrafo 3º está escrito lá que prescreve em 3 anos a prestação relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Então, quem tiver um prédio e alugar esse prédio vai ter 3 anos para cobrar o aluguel que não foi pago. E por fim, a mais famosa está no parágrafo 5º. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Ou seja, qualquer contrato que você fizer, qualquer instrumento público ou particular, vai ter 5 anos para ser cobrado depois do vencimento. É o caso dos bancos, por exemplo. É importante lembrar que a prescrição não extingue a obrigação, apenas converte no que a gente chama de obrigação natural. Ou seja, caso o devedor, mesmo que não seja cobrado, opte por pagar essa dívida prescrita, ele paga e não pode pedir a devolução do valor pago, alegando que se tratava de pagamento sem causa. Então, resumindo, depois do prazo prescricional, você não pode mais entrar em juízo cobrando a dívida. Agora, se o devedor pagar, você não tem também o direito de cobrar o dinheiro de volta. Ou seja, caso a dívida seja prescrita, você não pode mais cobrar essa dívida. Agora, se o devedor pagar, ele não pode pedir o dinheiro de volta alegando que a dívida já havia prescrito. Então essa é a prescrição. Por isso que dizem que depois de um certo período a dívida se extingue. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande pra gente aqui pelo e-mail, pelo Facebook, que a gente responde. E continue assistindo o programa Seus Direitos, Deveres Seus, toda terça e quinta na Atibaia TV.